Disputas pela demarcação das terras do povo Guarani Kaiowá. A luta por território entre indígenas do povo Guarani Kaiowá e produtores rurais do Mato Grosso do Sul é um conflito que acontece desde 1880. Estudos apontam que nesses conflitos acontecem mais assassinatos de indígenas do que em todo o resto do Brasil. Isso tudo se deve à má demarcação dos territórios indígenas, que devido às inúmeras disputas foram perdendo seus territórios e seus direitos. Como consequência, ocorre uma falta de suprimento para as famílias, já que eles têm como base de vida o plantio de alimentos e a prática de pesca e da caça. Porém, mesmo com tanto retrocesso, os indígenas ainda lutam pelos seus direitos e suas terras tradicionais. Após a Guerra do Paraguai, estima-se que cerca de 1.200 soldados paraguaios marcharam pelo território Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, ocupando boa parte do território indígena na região local. Porém, um dos momentos mais difíceis foi durante o processo de ocupação agrária da região, que ocorreu a partir de 1947. Essas atividades provocaram grandes impactos, pois a partir de meados da década de 1950, quase toda a terra dos Guarani Kaiowá foi ocupada, não restando mais lugar para os índios, resultando na expulsão do grupo das suas terras tradicionais devido à expansão crescente da atividade agropecuária, forçando-os a um confinamento cada vez mais intenso em reservas que já haviam sido demarcadas pelo Serviço de Proteção aos Índios. A violência sofrida pelo povo Guarani Kaiowá. É comum ver vídeos que circulam nas redes sociais que mostram indígenas Guarani Kaiowá se protegendo de disparos na reserva indígena de Dourados, que é uma reserva onde vivem 18 mil indígenas do povo Guarani Kaiowá. Em um desses vídeos, é possível ouvir os Guarani Kaiowá afirmando que os tiros aparentemente de bala de borracha saíam das armas de agentes da Força Nacional, enviada para a região após uma solicitação do governo estadual, que é controlado e composto pelos grandes fazendeiros de lá. De acordo com uma indígena, por volta das 22 horas do dia anterior, a segurança privada tentou derrubar alguns barracos. No conflito, um Guarani Kaiowá foi ferida no braço por um disparo. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, a Força Nacional se dirigiu a uma das fazendas. De lá veio um dos donos da fazenda, seguranças privados, todos em uma caminhonete preta, e 4 viaturas da Força Nacional. Chegaram no Avaeté atirando, não chegaram para conversar, disse ela. São cerca de 180 famílias dispersas em 3.475 hectares de áreas em 4 acampamentos, que dá uma média de 1 hectare para cada 5 pessoas, o que é muito pouco para um povo que sobrevive da agricultura e caça. Diante da atual situação, não restou alternativa às Guarani Kaiowá a não ser realizar retomadas em áreas que fazem fronteira com o limite da reserva, atrás de mais espaço em terras tradicionais, terras que pertenciam ao povo Guarani Kaiowá no passado e que são reivindicadas por eles até hoje. Esses indígenas são submetidos a pressões diárias pelos seguranças privados, contratados por proprietários rurais cujas posses estão sobrepostas ao território nacional tradicional reivindicado pelos Guarani Kaiowá. O uso de empresas de seguranças privadas em conflitos com indígenas no Mato Grosso do Sul não é uma novidade. Em 2018, como consequência de denúncia no Ministério Público Federal, a Justiça Federal mandou fechar a empresa de segurança Gaspen, além do bloqueio de bens e pagamento de multa por danos morais, pelo envolvimento com ataque a indígenas no Mato Grosso do Sul entre 2009 e 2011, culminando em assassinatos de lideranças. Mas por que os fazendeiros querem tanto essa terra? A intenção desse despejo forçado dos Guarani Kaiowá é de, no lugar dos acampamentos, plantar soja. Eles destruíram os barracos e, escoltados pela polícia, começaram a plantar soja no lugar. A parentada está dizendo que vai voltar para o lugar. Sabendo disso, a polícia segue aqui e estão concentrados na fazenda Hilda, uma das propriedades cujo dono é um dos principais antagonistas dos Guarani Kaiowá, explica Laurentino Guarani Kaiowá, que mora na reserva.
O assassinato, violência, exploração e escravização de indígenas vem sendo fato há muito tempo e, infelizmente, esse assunto ainda não recebe a visibilidade que merece. As usinas de álcool e açúcar são atualmente as principais responsáveis pela escravização da mão de obra Guarani Kaiowá. É inaceitável que, mediante tamanha crueldade, ninguém faça nada a respeito. Está claro que os próprios sistemas de poderes políticos e econômicos dominantes no Brasil não só fecham os olhos para essa crueldade, como contribuem para essa violação dos direitos indígenas garantidos na Constituição Federal.